Bom dia a todos. Para aqueles que ainda não me conhecem, né, meu nome é Aline, sou corregedora aqui da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Inicialmente quero cumprimentar, né, os servidores que estão aqui presentes, servidores da Anvisa. É um prazer novamente estar aqui, né? A gente está começando alguns eventos aí online para tratar de alguns assuntos que a gente considera importantes. Então, cumprimento a todos que estão aqui, aos outros demais servidores de outros órgãos, instituições que eu sei que nos acompanham, e os demais presentes, né, interessados no assunto, que porventura estejam aqui também nos acompanhando. Então, é um prazer, né, repito, estar aqui com vocês, e hoje a gente vai falar de um assunto que é muito importante, que é muito relevante, né, para as organizações de uma forma geral, que é justamente o assédio, né, as formas de sua prevenção, e a gente vai tratar desse assunto com base, obviamente, na doutrina, na jurisprudência, e principalmente numa decisão, um acórdão recente, tá, do Tribunal de Contas da União, que muito bem tratou desse assunto a partir de uma auditoria realizada em vários órgãos federais, né, para avaliar exatamente a situação das políticas voltadas à prevenção ao assédio nessas organizações públicas, principalmente, tá? Então, eu vou inicialmente dar um panorama geral sobre esse assunto no mundo e aqui no Brasil, na sua legislação, etc. E depois a gente vai entrar, né, enfim, nos casos práticos, vou falar também de alguns exemplos para vocês, e eu espero que a gente possa esclarecer aí esse assunto que é muito... a gente recebe muitas dúvidas, né, em relação a esse assunto aqui na Corregedoria. A Dileni, minha substituta aqui na Corregedoria, ela vai estar presente aí no chat, tá, para, porventura, eventualmente responder aí algumas, né, dúvidas, questionamentos que vocês tenham em relação a isso ao longo aqui da apresentação. E ao final, né, eu vou abrir também para poder responder algumas perguntas, algum tempinho aí para a gente poder responder, esclarecer e conversar um pouquinho, tá? Então, é isso, vamos começar, gente. Tudo começa há muito tempo atrás, lá com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, pós Segunda Guerra, tá? Em 1948 já se previa normas e orientações, enfim, para o tratamento desse assunto, tá? Isso começou, então, com a Declaração Universal e depois também foi tratado na Convenção Americana de Direitos Humanos, tá? Então, o que diz lá essas normas, né? Bom, todas as pessoas são livres, nascem livres, então a gente começa a falar, né, do início. Nascem livres, iguais, em dignidade e direitos. Então, teoricamente, somos iguais e somos livres, tá? Somos dotados, então, de razão, de consciência, né? E devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. São proposições, né? Enfim, que a convenção traz, que a declaração traz aí para nós, seres humanos, de uma forma geral. Isso está previsto lá no seu artigo 1º, tá? E aí a gente vai seguindo nos artigos da declaração. O que mais ela diz? Que toda pessoa tem capacidade para gozar de direitos e liberdades, sem distinção. E aí a gente começa a entrar na questão da violência, da discriminação, do assédio e assim por diante. Então, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Então, vejam que o desafio que nós temos enquanto sociedade, enquanto administração pública, é bastante importante, né? É um desafio de garantir essa igualdade, né? Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção, né? Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento ou a tal discriminação. Então, vejo que é um assunto que vem desde há muito tempo, né? E aí ela continua, lá no artigo 12, dizendo o seguinte, que ninguém pode estar sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. E aí a gente começa a tocar na questão do assédio.
Toda pessoa tem direito à proteção da lei, de novo, contra interferências de igual ou ataque, né? No artigo 19, e aí, por fim, são os que eu destaquei, né, os artigos da declaração que eu destaquei, toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e de expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Então, são ideais buscados pela Declaração desde 1948. E hoje a gente vê no nosso dia a dia, né, o desafio que ainda se apresenta aí para que a gente possa fazer valer todos esses direitos. Na Convenção Americana, o artigo 1º de Direitos Humanos, né, a Convenção Americana de Direitos Humanos, também trata sobre isso. Então, ela fala lá que os estados partem nessa convenção, do qual o nosso país faz parte também, se compromete a respeitar direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir que toda pessoa, né, tenha ali o seu direito a não ser discriminada de nenhuma forma. Né? E aí todos aqueles motivos que já estavam previstos lá na Declaração Universal. Raça, sexo, cor, idioma, idade, etc. Tá, gente? Então, a partir dessa declaração e dessa convenção, a nossa Constituição Federal, claro que eu pulei aí uma história né, constitucional aqui nossa, mas para chegar à Constituição de 88, que trata de boa parte desses valores que a gente mencionou. Liberdade, igualdade, solução pacífica de conflitos, né, promoção do bem sem preconceitos de raça, aí, de novo, raça, sexo, cor, idade, isso está previsto lá no artigo 3º, inciso 4º da nossa Constituição Federal, é um objetivo fundamental, né, do nosso ordenamento jurídico, né, do nosso país. Então, o princípio da igualdade, né, que todos são iguais, sem distinção de qualquer natureza, né, a questão da igualdade de sexos entre homens e mulheres em direitos e obrigações, questão da diferença de salários também, que é proibida, né? Proibição de diferença de salário, de exercício de função e critério de admissão, então vejam o nosso desafio, né? E aí voltado de novo para questões de sexo, de idade, de estado civil, a proibição da discriminação, a distinção, né, a proibição de diferenças entre os tipos de trabalho que se propõe fazer, então o trabalho manual, o técnico, o intelectual, então isso tudo a nossa Constituição prevê, tá? E aí a gente começa a entrar no nosso assunto aqui, que é a questão da violência, né? Então a violência de uma forma geral e a violência no trabalho e depois no assédio, que é um tipo de violência, como a gente vai falar já já. Bom, o que diz a Organização Mundial da Saúde? O que é violência para a Organização Mundial da Saúde? É o uso intencional, então vejam que existe uma intencionalidade daquele que pratica esse ato de violência, de força física ou de poder, tá? Real ou uma ameaça contra si próprio, contra outra pessoa. Então vejam que a violência pode se dar também da pessoa contra ela mesma, tá? Então, contra outra pessoa ou contra um grupo de pessoas ou uma comunidade de pessoas, que resulte ou tenha a possibilidade de resultar em quê, gente? Em lesão, em morte, em dano psicológico, em deficiência de desenvolvimento ou privação de qualquer natureza. Tá? Então, de acordo com a OMS, tá? E a gente tem esses tipos de violência: a violência coletiva, a violência auto-infligida e a violência interpessoal. Então, a coletiva, né, são crimes cometidos por grupos organizados, multidões, atos terroristas, guerras, e aí a gente vai no limite, né? A violência auto-infligida, que são os comportamentos suicidas, né? A ideia, tentativa, suicídio, propriamente dito, e autoabusos, né? Agressões a si, automutilações, enfim, de toda a ordem. E a violência interpessoal, né? A comunitária, a familiar, contra o seu parceiro, o seu companheiro, os seus amigos, o idoso, a criança, o adolescente, a mulher, e assim por diante, né? Tá? Bom, quais são, e aí de acordo, e aí a gente vai, então isso, a gente tem esse conceito geral e a gente vai falar agora propriamente da violência no trabalho, tá? Bom, de acordo com a doutrina aí sobre esse assunto, a natureza e os efeitos das condutas violentas, elas são interdependentes,
tá? Então, à medida que a gente for falando aqui, vocês vão percebendo que muita coisa se repete, tá? Bom, e quais são as principais consequências aí que a doutrina traz para essa violência, né, no trabalho? Violação de direitos humanos, a gente entra lá naquela violação à Declaração Universal dos Direitos Humanos, ameaça à igualdade de oportunidades, que é uma proposição da Declaração, da Convenção e da nossa Constituição Federal, e compromete o meio ambiente do trabalho. Ele se torna tóxico, né, a partir de condutas e comportamentos violentos, tá? Afeta o desenvolvimento sustentável de uma forma, e aí, ampla, né? As relações entre as pessoas. Então, a minha relação com o meu colega tende a piorar, e muito. A produtividade, obviamente, se a minha relação está ruim com as pessoas e eu trabalho em grupo, a minha produção vai cair e a qualidade do serviço que eu presto também vai ser prejudicada, e isso vai gerar um problema para a organização de uma forma geral. Que mais? Impede que as pessoas tenham acesso ao mercado de trabalho, né? Porque eu começo, na porta de entrada, a violência ela já se materializa a partir de condutas e comportamentos que discriminam, né? Em razão das diferenças de raça, sexo, etc., cor, etc., além também das suas... e progridem, né? E a progressão na profissão, então ela também vai interferir nessa progressão, vai impedir o crescimento da pessoa ou do profissional, afetando, portanto, a dignidade daquela pessoa, a sua saúde, e aí física, psicológica, sexual, né? Além das suas relações, obviamente, familiares, porque você vai ter interferência nas suas relações pessoais e também nas suas relações sociais. Então, vejam que é um assunto muito sensível, né? E que precisa ser considerado, no meu entendimento, por todas as organizações. E pelo próprio Tribunal de Contas da União, como a gente vai ver daqui a pouco. Convenção, bom. E aí, em relação a esse assunto da violência do trabalho, a gente tem uma convenção também internacional que trata desse assunto, que o Brasil ainda não ratificou, mas deve provavelmente ratificar, imagino eu, daqui a um tempo. Mas, de qualquer forma, a Convenção da Organização Internacional do Trabalho, número 190, ela é recente, né, relativamente recente, de 2019, que ela trata justamente da questão da eliminação da violência e do assédio no mundo do trabalho. Aí ela amplia um pouco o conceito que se tinha anteriormente sobre locais de trabalho, que era mais restrito, né? Então, o conceito era na repartição pública. Então, eu só consideraria uma violência laboral se ela acontecesse no âmbito da repartição pública em si, nas instalações principais daquela administração. E a convenção, ela amplia um pouco isso. Então, ela abrange deslocamentos, abrange eventos sociais que tenham relação com o exercício da atividade profissional e etc. Tá? Bom, e o que diz lá, então, esse primeiro artigo dessa convenção em relação a esse assunto? O que é a violência, o que é o assédio, né? É um conjunto de comportamentos e práticas inaceitáveis, ou ameaças de tais comportamentos e práticas que se manifestam apenas uma vez, então, ou repetidamente. Normalmente são condutas que se repetem, tá? Que objetivam causam ou que são suscetíveis de causar. E aí a gente volta de novo. Danos físicos, psicológicos, sociais, econômicos, incluindo a violência e o assédio em razão de gênero. Então, veja que a convenção ela traz um conceito bem amplo, né? Mas, ao mesmo tempo, bastante focado na questão do assédio. E aqui alguns exemplos para vocês sobre alguns comportamentos tidos como violentos, né? Então, vamos lá. Intromissão e críticas à vida privada da pessoa, humilhações verbais, gritos, comentários humilhantes. Então, a gente vê aí alguns exemplos, infelizmente, né? Já tomei conhecimento aqui, enquanto corregedora, ao longo da minha carreira, né? Às vezes, gestores e servidores que gritam com os colegas, né? Que se comportam de uma maneira muito pouco educada, né? Para dizer o mínimo. Então, isso é um exemplo, né, de comportamento violento, né? Em que a gente talvez precise se trabalhar para poder resolver, para poder tratar isso e para poder se relacionar melhor com o outro, tá? Comentários humilhantes, desqualificações, manipulações,
né? Então, eu presto uma informação com meias verdades, né? Por exemplo, proibição de conversas, então o assediado fica isolado, né? Começa a ser isolado. Gestos agressivos, e aí vocês podem imaginar, né? Exemplos, eu não vou fazer o gesto aqui, mas a gente sabe né? Quais são esses gestos. Insalubridade proposital, então, insalubridade nas condições físicas, por exemplo, instalações físicas em que aquela pessoa trabalha. Então, ela vai trabalhar lá no subsolo, sem janela, né? Locais insalubres, por exemplo. Intimidação, ameaças físicas, ameaças verbais, sabotagem do material de trabalho daquela pessoa, né? Direcionamentos assim, desarrazoados, né? Enfim, violência sexual, né? Que além de ser um problema gravíssimo, né? Em relação ao assédio, também é crime. E importunação ou intimidação com contato físico ou verbal. Então, ao longo aqui, a gente vai falar, são esses os exemplos, mas a gente vai falar de vários outros aqui. Aqui é só um panorama para vocês terem uma ideia de como é que essa violência laboral está sendo tratada nas normas internacionais. Então, eu não vou detalhar aqui, mas está aqui no slide, né? Então, a gente tem algumas organizações internacionais que já têm recomendações, guias e diretrizes para o tratamento e a prevenção desse tipo de violência, tá? Então, a gente tem lá o European Trade Union Confederation, né, que tem um guia que fala sobre isso. A gente tem o Parlamento Europeu, uma resolução do Parlamento Europeu também sobre a prevenção e combate ao assédio no trabalho, tá? Isso, todo esse levantamento eu retirei do acordo do Tribunal de Contas da União. Lá também está previsto, eles fizeram esse levantamento dessas normas, e isso tudo a gente consegue localizar também nesse acordo, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Que mais? A ONU, a própria ONU, a Organização das Nações Unidas, que tem diretrizes, né, de prevenção e combate ao assédio no âmbito da própria secretaria da organização. Então, está aqui alguns regulamentos da ONU sobre esse assunto. O Reino Unido também, né, tem esse Act, Protection from Harassment Act de 1997, tá, que também trata de condutas consideradas, então veja que é mais antigo, né? 1997 já também trazendo essa questão do assédio e a responsabilização por essa prática. E eu já falei, né, a convenção da OIT, que ainda não foi ratificada aqui pelo Brasil. Bom, aqui eu já falei um pouquinho sobre ela, aqui dando alguns detalhes a mais dessa convenção. Ela tem um amplo alcance, tá? Então, ela alcança os empregados, os trabalhadores autônomos, estagiários, terceirizados, enfim, agentes públicos, autoridades, no âmbito do setor público e privado, na economia formal e informal, tá? E aí lá se coloca, né, que, obviamente, como se trata de uma violência, o mais forte tende, né, a ser violento com os mais vulneráveis, com os mais fracos, entre aspas, né? Eu prefiro falar de vulnerabilidade do que falar de fraqueza. Mas, enfim, a convenção fala sobre isso também. E traz uma classificação, né, que a gente pode, sobre essas práticas de violência, e que a gente vai replicar para o assédio também. Horizontal, vertical, misto ou transversal. O que é o assédio horizontal? Entre pares, né? Violência horizontal entre pares. Vertical, descendente, né, da autoridade, do chefe para o subordinado. Ascendente do subordinado com seu chefe, também a gente tem, né, essa possibilidade. E misto ou transversal. Todo mundo praticando violência contra todo mundo, tá? De fontes internas ou de fontes externas, internas à organização ou externas a ela. Então, particulares se relacionam com as instituições públicas, com os agentes públicos e praticam a violência. Tem comportamentos violentos e aí um deles, né, o assédio, tá? E no setor público e também no setor privado. Então, vejo que a gente sabe, né, que violência é algo que está, infelizmente, aí em todos os lugares, né? Bom, aqui ela faz uma diferença. Tá? Talvez esse seja o quadrinho mais interessante aqui que a gente traz. Então, tem aqui a violência e a gente fala do assédio, né? Violência
os tipos de violência física, psicológica, sexual, estrutural, doméstica e de gênero, de acordo com a convenção. Então, a física, né, não preciso dizer, ofende a integridade física e a saúde do corporal daquela pessoa. A psicológica, integridade física e psíquica da pessoa. Então, eu tenho os crimes, injúria, difamação, preconceito, e o assédio moral, como uma tortura psicológica, por meio de palavras, gestos e atitudes abusivas e intencionais. Então, vejam que o assédio ele é intencional, ele não é culposo. Ah, eu não queria fazer isso. Não, é intencional. A pessoa faz com aquele objetivo de prejudicar a saúde ou prejudicar aquela pessoa. A sexual, então, todas as formas de discriminação. Então, a gente tem o assédio sexual no nosso país, ele é crime, né, pelo Código Penal. E as agressões, né, físicas e psicológicas de natureza sexual. Olhares constrangedores, propostas e comentários indecentes, piadas e brincadeiras indecorosas. Aqui a gente vai ter que ter um cuidado sobre isso, mas depois lá na frente a gente vai falar. Tá? Nem tudo é assédio sexual. Tá? Então a gente tem que ter cuidado com isso também. E nem a tudo é assédio moral, como a gente vai mostrar depois. O estrutural, então, cargas excessivas de trabalho, falta de autonomia, rigidez exagerada, né? Então, é o assédio que a convenção chama de assédio organizacional, tá? A violência doméstica, né? Violência organizacional e assédio organizacional. A doméstica, né? Então, no âmbito familiar, aí de todos os tipos, sexual, física, psicológica e de gênero, especialmente contra as mulheres, e aí da mesma forma, sexual, física, psicológica. Tá? Bom, então, esses são os tipos de violência, e aí, trazendo para o assédio, a convenção fala do assédio virtual eletrônico, do cyberbullying, né? O moral, e o sexual e o organizacional, tá? Então, virtual ou eletrônico, né? Então, praticadas como, gente, por meio de comunicados escritos, orais, visuais, por meio das plataformas eletrônicas. O WhatsApp, redes sociais de uma forma geral, correio eletrônico, sistemas informatizados, assim por diante. Então, está lá no artigo 3º, a linha D da convenção, tá? O moral, a gente já falou um pouquinho, constrangimentos, humilhação, ameaça, isolamento, então a pessoa fica isolada ali da sua equipe, né? Fica isolada, enfim, é tratada de uma forma bem, fica no canto, né? Eu lembro dessa expressão, já ouvi essa expressão, eu estou no canto, né? Então, fica no canto ali. Vigilância constante, e perseguição. A pessoa é perseguida. Tudo que ela faz é objeto de análise, né? Enfim, com lupa, tá? Seja praticado de forma reiterada, de forma prolongada. O sexual, então tá aí, de acordo com a convenção, ele pode ser por chantagem, ou quid pro quo, que a gente chama, que é a pessoa usa a autoridade que ela tem para exercer o poder, a autoridade profissional, né? Como autoridade, ela usa aquela autoridade para exercer poder sobre aquela pessoa que está subordinada. E o por intimidação ambiental, né? Que são as incitações sexuais inoportunas, tá? Verbais ou físicas. E aí depende de hierarquia. Pode ser entre pares, pode ser na via... Se for na via hierárquica, vai ser por chantagem, né? Se não for, vai ser esse por intimidação, aí, de acordo com essa classificação da convenção. E o organizacional, tá? O estresse forçado, grave pressão psicológica por aumento de produtividade. Então, a organização se estrutura dessa forma. Isso gera um assédio, né, organizacional de acordo com essa convenção, tá? E, obviamente, ameaça castigos, retaliações, humilhações, né? E assim por diante, tá? Bom, e aí agora a gente vai falar, então, esse é o panorama geral, e agora a gente entra propriamente no assédio moral, que é o nosso objetivo aqui, e na prevenção a essas práticas. Então, de acordo, a gente sabe que o assédio, ele é, pela doutrina, né, pelos estudos, que ele é influenciado por fatores culturais, organizacionais, econômicos e de saúde. Então, é um assunto muito complexo, né? Não é simples tratar sobre isso. Então, não há uma uniformidade nos conceitos. Então, quando você vai estudar sobre isso, a gente não tem essa uniformidade. Vários autores têm o seu próprio conceito e a sua própria classificação. Mas eu destaquei aqui alguns que eu considero mais claros, enfim, que tocam mesmo, né, mais diretos, mais objetivos para falar sobre isso. Então, 3 aqui para vocês. Ó. A Martha Smith fala o seguinte, que o assédio moral é um abuso emocional no local de trabalho, né, de forma maliciosa,
Então, veja a questão da intenção, né, com o fim de afastar o empregado das relações profissionais, através de boatos, intimidações, descrédito e isolamento. Então, o objetivo do assediador, e aí esse é um ponto-chave do assédio moral, que às vezes as pessoas confundem, é o seguinte, ele tem um objetivo muito específico, tá, para caracterizar o assédio moral, que é justamente afastar aquela pessoa, né, daquele local ali, das suas relações de trabalho, das suas relações profissionais. Tá? Então, isso precisa ficar claro. A Irigoyen também, né, fala sobre isso. Assédio é qualquer conduta abusiva, gesto, palavra, comportamento ou atitude que atende por sua repetição e sistematização contra a dignidade ou integridade física ou psíquica de uma pessoa, ameaçando o seu emprego ou degradando o clima de trabalho. Veja que a degradação do clima é uma consequência, né? O objetivo é afastar. E aí, com isso, né, prejudica todo aquele ambiente e aí você gera outros problemas, às vezes até de pessoas terceiros que nem estavam ali necessariamente envolvidos com aquela questão entre o assediador, né, ou os assediadores e o assediado ou os assediados. E o Pamplona Filho, que fala que o assédio é uma tortura psicológica perpetrada por um conjunto de ações ou omissões, abusivas e intencionais, praticadas por meio de palavras, gestos e atitudes de forma reiterada e prolongada. Vejam que alguns falam, né? Pode ser uma conduta única, a convenção lá atrás falava que poderia ser uma conduta única. Aqui ele já fala que é de forma reiterada e prolongada. Se entende que pode ser única, reiterada ou prolongada, mas normalmente, na prática, se vê, são condutas reiteradas e prolongadas no tempo que causam endoecimento do assediado, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, que atentam contra a dignidade, a integridade física e mental, além de outros direitos fundamentais, comprometendo o exercício do trabalho e até mesmo a convivência social e familiar, que isso vai chegar, obviamente, se afeta a pessoa, vai afetá-la em todos os lugares onde ela estiver, né? Vai afetar a sua saúde, tá? Bom, e aqui, essas situações que caracterizam o assédio, eu destaquei aqui para vocês, são 4 grupos, é uma classificação retirada de um livro, tá? Que vai ficar aqui no final da bibliografia, e também foi abordado no acordo do Tribunal de Contas, tá? Se classificou em 4 grupos. Quais grupos? Degradação proposital das condições de trabalho. Então, é de propósito, tá? Então, alguns exemplos. Retira do assediado a sua autonomia, não transmite informações úteis para a realização das tarefas, contesta sistematicamente as decisões da pessoa, de forma desarrazoada e sem justificativa, críticas ao trabalho de forma injustificada ou demasiada, priva a pessoa de acessar seus instrumentos de trabalho quando não há regulamentação específica para isso, telefone, fax, computador, etc. Retira o trabalho que normalmente compete àquela pessoa e fica tratando, né, dar permanentemente novas tarefas. Então, o servidor está sempre recebendo coisas novas para trabalhar em detrimento daquilo que lhe compete né, enfim, lhe compete normalmente, né? Atribui proposital e sistematicamente tarefas inferiores ou superiores às suas competências. Pressiona aquele servidor para que ele não exija os seus direitos. Age de modo a impedir ou dificultar que o servidor obtenha a promoção. Causa danos em seu local de trabalho e desconsidera recomendações médicas. Então, já vi gestores questionando atestados médicos apresentados por servidores. Não cabe a nós, gestores, de uma forma geral, questionarmos isso. Se há um atestado médico apresentado, presumidamente verdadeiro, pelo servidor e que foi, inclusive, objeto de perícia, foi homologado pelo órgão, etc. Tá? Então, não cabe ao gestor recomendar isso. E mais, não cabe nem ao gestor ter conhecimento do conteúdo, muitas vezes, de laudos médicos que são apresentados. Né? Então, já vi também reclamações nesse sentido, de que o servidor se sente constrangido porque o gestor quer saber o que está escrito no laudo, qual é a doença, né, que o servidor tem,
o CID, né? Que o servidor que foi colocado pelo médico no laudo em relação àquela situação ali do servidor, né? Então não cabe a ninguém, até porque se trata de um assunto, de um dado pessoal sigiloso, né? Que não deve ser, obviamente, publicado e nem dado a conhecimento de quem não tem interesse nisso, tá? Induzir o servidor a erro também é um exemplo. Outro grupo, isolamento e recusa de comunicação, né? O servidor a pessoa é interrompida com frequência, ela não consegue colocar sua opinião, né, de forma alguma. Não conversa, tanto os superiores quanto os colegas não conversam com aquela pessoa. A comunicação é estritamente por escrito, né? A recusa de contato, inclusive visual, isola a pessoa, como eu já tinha mencionado, né, do restante do grupo, ignora a presença da pessoa, dirige-se apenas aos outros, proíbe que os colegas falem com o servidor, isso aí normalmente vem, né, de superiores, quando acontece, e vice-versa, e recusa em se falar sobre o que está acontecendo, né? Faz de conta que não está tudo bem, né? Então, daqui a pouco isso vai gerar doença, tá? O que mais? O terceiro grupo, atentado contra a dignidade. Fazer exemplos, né? Insinuações desdenhosas, né? Gestos de desprezo, então tem alguns exemplos aqui. Suspiros, olhares, levantar de ombros, risos, conversinhas. São situações, gente, claro que a gente não vai pegar um caso isolado e vai dizer que aquilo ali é um assédio, a gente também tem que ter cuidado com isso, né? Mas condutas e comportamentos reiterados, né, que vão degradando a situação da pessoa, se a gente observar isso num conjunto, pode ser assédio, a gente vai ver, mas pode também não ser, tá? Enfim, mas está aqui alguns exemplos. Desacreditar o servidor diante dos colegas, superiores ou subordinados, espalhar rumores. Esse aqui é um exemplo interessante. Espalhar rumores a respeito da conduta, da honra e da boa fama de um servidor ou de um profissional ou de uma autoridade, tá? Infelizmente, isso aqui é muito comum. Já vi muito aí na minha experiência ao longo desses anos, né, enquanto corregedora, tá? Infelizmente. O que mais? Atribuir problemas de ordem psicológica, sendo que a pessoa não tem nenhum problema, tá? Pelo menos não diagnosticado. Criticar ou brincar sobre deficiências físicas ou aspecto físico da pessoa, né? E aí, provavelmente, nesse caso aqui, mais relacionado àqueles que são portadores de deficiências. Que mais? Criticar a vida particular, zombar das origens da pessoa, enfim, nacionalidade, crenças religiosas, tudo que vocês possam imaginar. E atribuir tarefas humilhantes. E aí, claro, o que é uma tarefa humilhante, né? E aí, obviamente, a gente vai ter que analisar caso a caso para saber se naquele caso aquela atribuição de tarefa é ou não humilhante, né? Se faz parte da atribuição daquela pessoa ou não, qual é o contexto, isso tudo vai ser analisado no caso concreto, tá? Enfim, violência verbal ou física, tá? Ameaçar a pessoa de violência física, agredir de fato, né, fisicamente, além de ser assédio, um exemplo, né, de assédio também é um crime, né, de lesão corporal, dependendo do que acontecer, comunicar aos gritos, né, invadir a intimidade da pessoa por meio de escuta de ligações telefônicas, por exemplo, leitura de correspondências, de e-mails, de comunicações internas, se não cabe àquela pessoa, quebra de sigilo, né? Seguir e espionar a pessoa, enfim, danificar automóvel, né? Esse aqui é um exemplo que, infelizmente, eu também enfim, já ouvi falar sobre isso, né? A pessoa vai lá e enfim, fica de alguma forma chateado ou com outro e, enfim, destrói ali o bem, né? E desconsidera os problemas de saúde, como eu já falei, né? Então, isso tudo aí, esses são os 4 grupos, então, que foram classificados, né, como assédio moral, tá? Características do assédio, de novo, né, gente? A gente vai ficar repetindo aqui muita coisa. Condutas praticadas de forma reiterada e prolongada. Já falamos, ameaças e críticas. E aí é um detalhe importante. Independentemente da ocorrência do dano, para a maioria, pode se configurar o assédio. Como assim, Aline?
Por exemplo, suponhamos que eu seja assediada de alguma forma, né? Seja por algum superior, por alguma autoridade, por algum colega, não importa a forma. Se aquele assédio, se aquelas condutas praticadas pelo assediador não me atingirem na minha saúde física, psicológica, etc., não gerou um dano para mim, ok? Mas o assédio se configurou por quê? Porque foi praticada aquela conduta de forma reiterada por aquela autoridade ou aquele servidor. O fato de não ter me atingido na minha saúde não significa que o assédio não aconteceu. É isso aqui que entende a maioria da doutrina. Para outros, precisa ter esse dano à minha saúde física, psíquica, etc., para que o assédio se configure. Mas é minoria, tá? Por quê? Porque eu estou olhando não a consequência do assédio, eu estou olhando a prática do assédio, a conduta de assediar. Tá? Então, a conduta ocorreu. Então, ocorreu o assédio, tá? E aí, colocando aqui, né, um parâmetro de responsabilidade civil. Então, por exemplo, a pessoa que foi assediada, ela pode, por exemplo, requerer que seja, né, a pessoa, o assediador, claro, seja responsabilizado no âmbito civil também. A gente vai ver aqui os tipos de responsabilidade gerados, mas existe a responsabilidade civil, ou seja, vai ter que ser indenizado por isso. Tá? Então, dizem que o dano causado à vítima, né, de assédio é passível de reparação civil. Tá? E é um parâmetro para definição dos valores dessa reparação, tá? De acordo com a doutrina aí. Então, tá aqui a classificação, a gente já falou, né, sobre essa classificação lá atrás. Tem alguns que tratam também, né, do assédio estratégico, é interessante. O que é esse assédio estratégico? A organização, né, ela adota uma estratégia para levar o funcionário que está incomodando a pedir exoneração ou demissão. Tá? Então, são condutas que assediam aquela pessoa para que leve ela a uma situação de tanto incômodo que ela prefere sair daquele lugar, daquele local onde ela trabalha, a ter que continuar lidando com aquela situação ali de violência. Tá? Então, é o que a doutrina fala, né? Chama de assédio estratégico. E a gente tem também o assédio por abuso de poder, né? E aí é uma outra classificação que eu trouxe aqui para vocês terem conhecimento, que é né? E aí isso a gente já falou, mas só destacando um pouco mais, que é aquele que o assediador ele usa do poder arbitrário, o poder dele que ele tem, motivado por razões políticas, por antipatia pessoal, então eu não gosto de fulano, então por isso eu não quero fulano ali, né? Inveja, proteção superior, tem, né, o que a gente chama de costas quentes, entre aspas, e idade, tá? Então ele se usa disso para poder adotar, infelizmente, práticas dessa natureza, tá? Então, aqui algumas consequências, né, trazidas pela doutrina também: estresse, ansiedade, distúrbios fisiológicos, então, emagrecimentos intensos, rápidos ganhos de peso, a pessoa emagrece muito ou engorda muito rápido, problemas circulatórios, endócrinos, depressão e aí, no limite, gente, suicídio, tá? Deterioração intencional das condições de trabalho, a gente já falou, isolamento, etc, tá? E aí, no fim, né, busca reduzir o poder pessoal daquela pessoa para limitar sua capacidade de se defender. Né? Então, por isso que é tão complicado lidar com esse assunto, é um desafio lidar com esse assunto, porque a vítima, ela fica fragilizada. E como é que ela se defende estando fragilizada? Né? Então, o desafio é grande. Bom, e aí agora a gente entra propriamente dito no assédio no nosso direito administrativo, né? Como é que o direito administrativo sancionador trata o assédio? Então, a gente tem, na legislação federal, na nossa legislação federal, a gente não tem hoje a previsão do assédio como um tipo disciplinar, um ilícito disciplinar com este nome, tá? A gente vai ter na legislação do Rio de Janeiro. Então, na legislação do Estado do Rio de Janeiro, você tem a Lei 3.921 de 2002, que trata do assédio como uma infração disciplinar. A gente tem na Lei Paulista, também 2.250, de 2006, que trata o assédio como uma infração disciplinar. Como eu disse, no Brasil, aqui na legislação federal, a gente não tem. O que a gente tem são alguns projetos de lei tratando sobre esse assunto.
Então, a gente tem no Código Penal a previsão lá do projeto de lei 4742 de 2001, veja que é um projeto antigo, que traria, né, o assédio moral como uma desqualificação reiterada de autoestima, de segurança ou de imagem da pessoa, por quaisquer meios em razão do vínculo laboral. Tem esses outros PLs de 2003 e 2009, prevendo a questão do assédio moral horizontal entre pares. E você tem esse PL aqui, 5972, né, para alterar 8.112, para incluir elo como uma modalidade de discriminação, mas ainda não há. E a gente tem a resolução recente do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, 351, que trata sobre as questões do assédio no âmbito do judiciário, tá? Bom, como é que a gente vai fazer, então? Então, o que a gente tem hoje para trabalhar esse assunto no âmbito da corregedoria, por exemplo, e de outros órgãos de controle, como comissão de ética, assim por diante? Então, a gente tem o Código de Ética do Servidor Público Federal, decreto 11.071 de 94, então ele trata lá, nesses itens que eu coloquei aqui para vocês, a questão da urbanidade, né? E aí a gente faz um link com aqueles exemplos de não gritar, de bem comunicar, de não humilhar o servidor, o colega, e assim por diante. E a questão da discriminação, né? Você não pode agir com preconceito, distinção de raça, sexo, etc. O dever de não permitir simpatia, antipatia, capricho, paixões ou interesses pessoais, a questão do assédio estratégico, né? E por abuso de poder, né? Interfiram no trato com o público, com seus colegas, sejam superiores, sejam subordinados. Então, isso está lá no Código de Ética do Servidor Público. E na nossa Lei 8.112? O que a gente tem na nossa Lei 8.112 aqui do âmbito federal? A gente tem 4 artigos principais em que condutas tidas como assédio são, né, obviamente, capituladas e a gente acaba enquadrando condutas dessa natureza, né? Existe essa possibilidade, né? E algum desses incisos aqui a depender da gravidade, a depender da situação que a gente analisa no caso concreto. Então, você tem lá o artigo 116 da Lei 8.112, que fala sobre os deveres dos servidores. E o inciso 9º trata lá como um dever do servidor de manter conduta compatível com a moralidade administrativa, tá? A gente tem o artigo 117, inciso 5º, que trata da proibição de manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Então, aqui, normalmente, se enquadra situações de assédio moral, tá? É passível, inclusive, de demissão, tá? Que mais? Artigo 117, quando a gente fala de proibição de cometer a outro servidor atribuições estranhas. E aí a gente vai para aqueles exemplos em que o autoridade, o chefe, ele atribui serviço, né, muito fora, ou muito além, ou muito aquém daquilo que está estabelecido para o servidor. Claro que agregado a outras circunstâncias, isso pode vir a configurar um assédio moral, tá? E o 132.4, improbidade administrativa, que também é causa de demissão, a gente pode configurar como um ato de improbidade administrativa o assédio moral, dependendo das circunstâncias, da gravidade e assim por diante. Eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso, tá? Bom, no âmbito da legislação trabalhista, a gente também tem alguma regulamentação sobre isso, tá? Então, lá na CLT, a gente tem 2 artigos que falam sobre a questão do assédio, tá? Então, o 482A ou B e o 483, tá? E os artigos 223, a linha C, B e E, tá? Então, tá aí para vocês, em que a CLT trata, no âmbito, no caso dos empregados, né, dos seletistas, a questão do assédio. Tá? Então, vai lá, o 223B está bem claro aqui, né? Causa dano de natureza extrapatrimonial, e aí focado na responsabilização mesmo, a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito à reparação. Tá? E aí o E, que são dizendo, né, que são responsáveis pelo dano extrapatrimonial, todos os que tenham colaborado para ofensa ao bem jurídico na proporção da ação ou omissão. Quando a gente fala em dano extrapatrimonial, que não é um dano financeiro, tá? Dano físico, dano psíquico e assim por diante, tá? Então, é isso no âmbito da legislação trabalhista.
De ordem civil, como eu falei para vocês, o assédio ele pode gerar responsabilização em 3 esferas: civil, penal e administrativo. Na esfera administrativa, a gente comentou, né? E aqui no trabalhista, que é mais específico. O civil, a indenização por dano moral ou material, de acordo com esses 2 artigos aqui, o 932, inciso 3 do Código Civil, e também improbidade administrativa, que tem natureza civil. Apesar de estar capitulada lá na nossa Lei 8.112, ela tem natureza civil, né? Então, a improbidade administrativa, qual é o artigo? Que viola princípios porque retrata abuso de poder. Tá? Então, tem alguns acordos, alguns julgados do Supremo Tribunal Federal e do STJ falando sobre isso. Claro que a gente sabe que houve uma alteração recente da Lei 8.429. Então, não sabemos como ficará a questão da jurisprudência em relação ao assédio moral a partir da alteração da lei de improbidade, tá? Então, esses casos que eu coloquei para vocês são casos que foram julgados antes da lei, da alteração da lei, tá? Mas, de qualquer forma, fica aqui o registro e a gente vai acompanhar aí para ver como é que vai ficar a jurisprudência daqui por diante. E de ordem criminal. Então, como eu já falei, né, a gente tem lá o assédio moral também, o sexual também podem ser crimes, então tem lá no Código Penal os crimes contra a honra, o assédio e a importunação sexual e de lesões corporais. E a gente tem o bullying também, mas eu não vou falar do bullying aqui, porque senão a gente ia aumentar muito o tempo da apresentação, mas de qualquer forma, o bullying também é algo que toca, né, a questão do assédio, tá? Então, trouxe alguns exemplos aqui para vocês da jurisprudência trabalhista. Olha só, isso aqui foi um caso de assédio, né? E o que aconteceu aqui neste caso? E aí o julgado, né? Foi julgado o recurso pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, e aí 2013 foi a data desse julgamento, o ano desse julgamento. Então, o que se disse lá? Um resumo, tá, gente? Quanto à indenização por danos morais decorrentes dos alegados constrangimentos sofridos decorrentes de... Quais foram, então, as condutas, né, consideradas nesse julgado? Cobranças de metas excessivas, tá? E aí, o que o TRT disse? Olha, a doutrina e a jurisprudência têm apontado como elementos caracterizadores do assédio moral a intensidade da violência psicológica, o seu prolongamento no tempo, então, tanto que episódios esporádicos não o caracterizam, e a finalidade de ocasionar um dano psíquico ou moral ao empregado, com a intenção de marginalizá-lo, pressupondo um comportamento premeditado que desestabiliza psicologicamente a vítima. Então, vejam que o TRT da 2ª Região adotou aquela linha de que eu preciso ter condutas reiteradas para a configuração do assédio, tá? E a finalidade de ocasionar um dano, tá? A gente viu lá atrás que é importante, a intenção do assediador é afastar o empregado do local de trabalho. O objetivo dele é esse, tá? Também, né? Aqui ele considerou o dano como a finalidade. Bom, e aí ele continua, né? O direito à reparação do dano nasce a partir do momento em que ocorre a lesão ao bem jurídico extrapatrimonial. Veja a corrente minoritária que se adotou aqui, como a vida, a honra, a intimidade, a imagem. No caso em questão, não restou evidenciada a conduta ilícita da reclamada, eis que não comprovada nos autos a forma vexatória de cobrança de metas. Neste caso aqui, a cobrança de metas não se considerou como excessiva, porque não foi provada a cobrança excessiva de metas. Então, não é assédio moral, tá? Não foi caracterizado como assédio moral. E aqui um caso prático, também julgado pelo TST, na verdade, aqui Tribunal Superior do Trabalho, esse recurso de revista, né, pela primeira turma. Olha o que aconteceu lá. O empregado ele era tratado de forma desrespeitosa e humilhante por seu superior de forma repetitiva e prolongada. Olha o que se dizia sobre ele. Ele era chamado, está entre aspas, porque isso faz parte do acordo, tá, gente? Ele realmente era, pela descrição do caso. Então, ele era chamado diariamente de burro, incompetente e ignorante, na frente dos outros funcionários, no corredor ou na recepção, e sofria ameaças de ser demitido. Ele estava na recepção entregando relatórios à sua chefe, e esta pessoa, na presença de outros funcionários, disse a ele que aquilo era trabalho de porco. Isso está escrito no acordo. Que a chefe chamava a atenção do empregado, dizendo que quanto mais ele estudava, mais burro ele ficava.
Então, esses fatos foram confirmados por testemunhas. Então, vejam, a gente precisa, ao analisar um caso desse, verificar se de fato aquilo aconteceu, né? Então, foram chamadas pessoas que testemunharam, confirmando aqueles fatos. E o TST entendeu, então, que uma afronta moral em razão da violência, né, contra a honra daquela pessoa, a intimidade, a dignidade dele, apesar das alegações que foram feitas por parte da assediadora de que não havia provas testemunhais suficientes, que não havia amparo legal e que não havia prejuízo moral. O assediador dizendo que não há prejuízo moral para o assediado, né? Normalmente, essa avaliação deve ser feita pelo assediado, né? E não pelo assediador. Enfim, então vejam como as coisas se invertem, né, quando se fala de assédio. Pressupostos do dever de indenizar, por óbvio, vai ser a prática do ato, né, ação ou omissão, no caso aqui, uma ação ou omissão, mas dolosa, né, a pessoa tem a intenção de fazer aquilo, ou de se omitir. E aí ficou culposa aqui, né, mas, enfim, dolosa. Dano em nexo de causalidade, gerando, então, o dever de indenizar a responsabilidade civil daquele assediador e, portanto, ele teve que pagar aí, acho que nesse caso, acho que foi 30 mil reais de indenização, tá? Bom, então, isso é assédio, gente. O que não é assédio? O que pode não ser assédio, né? Melhor dizendo. Condições inadequadas de trabalho, desde que não seja direcionado apenas a alguém, a um grupo, mas em virtude da carência de recursos mesmo. Cobranças de trabalho razoáveis. Veja que o TRT lá entendeu que a cobrança não era excessiva, era razoável, né? Então, não é assédio. Situações pontuais isoladas, ainda que seja um comportamento que, se realizado com habitualidade, poderia até vir a se configurar assédio, mas não é. Então, por exemplo, já aconteceu, servidora recebeu uma mensagem de WhatsApp com um convite de um superior para um jantar. Né? Isso é assédio sexual? Não. Isso é um convite. Se a pessoa disser que não vai, ok, se ela disser que vai, enfim, ok também. Agora, se essa pessoa que mandou essa mensagem ficar insistindo e o fato dessa negativa gerar alguma consequência profissional para aquela pessoa que recebeu a mensagem, aí a gente pode começar a pensar, talvez, em assédio. Tá? Mas o convite em si é só um convite, tá, gente? Nada demais. Situações conflituosas, desde que tratadas com diálogo. Se eu tenho um conflito com alguém, eu trato eu converso, eu tento resolver, né? Enfim, então isso não é assédio. Pelo contrário, você está mantendo uma comunicação com aquela pessoa. O assédio é o contrário, corta-se a comunicação, né? Tá? E aí, gente, tem solução para o assédio? O que eu tenho a ver com isso, né? Então, essa é a pergunta que a gente faz. E aí eu trago, né, uma reflexão aí do Gandhi, que eu gosto muito, que é o seguinte: a diferença entre o que nós fazemos e o que somos capazes de fazer seria suficiente para resolver a maioria dos problemas deste mundo, né? Eu concordo com ele, é claro que é o ideal, mas para a gente pensar um pouco sobre a nossa responsabilidade em relação a tudo isso, né? O que eu quero para mim e o que eu quero para o outro? Qual que é o meu ideal, né? O ambiente de trabalho como um espaço de convivência respeitosa, harmônica e saudável, ou não? Gerentes e funcionários trabalhando juntos, buscando diálogo e a promoção da saúde e bem-estar a todos, ou só a mim? Ou só ao meu grupo? Enfim, fica aí a reflexão. E aí, agora a gente chega, né, propriamente no acordo do TCU, sobre algumas pesquisas que foram feitas, alguns resultados eu vou trazer para vocês a partir desse acordo, um acordo que foi publicado ano passado pelo plenário do tribunal, acordo número 456, neste processo PC aqui. Quais foram os resultados, então, do trabalho que foi feito pelo tribunal em vários órgãos públicos em relação às políticas existentes, né, a sua efetividade, enfim, e o tratamento desse assunto pelos órgãos, de uma forma geral. Quem quiser se aprofundar sobre isso, gente, o acordo ele é muito extenso, eu fiz um resumo aqui para poder apresentar nessa conversa, tá? Quais foram os resultados, então, que o TCU identificou? Aumento do absenteísmo,
pelo adoecimento de colaboradores. O que é isso? A pessoa passa a sofrer violência, ela começa a faltar ao trabalho e, obviamente, aumenta o número de faltas porque a pessoa adoece. E aí isso prejudica, de novo, a gente já falou lá atrás, a produtividade da unidade. Maior judicialização de denúncias e pagamento de indenizações em razão do assédio. Ocorrência de danos à imagem do órgão e aumento de sentimento de injustiça por parte dos colaboradores, uma queda da confiança que aquelas pessoas têm, que aqueles servidores têm em relação à sua própria instituição, tá? E reincidência. Se eu não trato, se eu não responsabilizo, a tendência é que o assediador continue praticando o mesmo ato. Bom, da análise do tribunal em relação ao assédio moral, dos 270 processos disciplinares que foram instaurados entre 2014 e 2018, apenas 20% deles resultaram na aplicação de algum tipo de sanção. E 164 ocorrências, ou seja, 60%, foram arquivadas. No caso de assédio sexual, em 49 processos disciplinares, 2 em cada 5 resultaram em algum tipo de penalidade disciplinar. Em 100% dos casos, o assediador era do sexo masculino, né? Enfim, e entre as vítimas, quase a totalidade era do sexo feminino. Mas eu também tinha vítimas, né, do sexo masculino. No Brasil, o estudo foi conduzido um estudo, de acordo com o tribunal, pelo LinkedIn e pela consultoria Thinkeva, que concluiu que 41,2% das mulheres que participaram da pesquisa, vejam que esse número é alarmante, né, afirmam que já sofreram assédio sexual no trabalho. Então, está aqui o link disponibilizado pelo tribunal em relação... Foi disponibilizado um link no próprio LinkedIn, né, para poder... e aí o resultado foi apresentado pelo TCU. Essa pesquisa, foi feita uma outra pesquisa também, né, entre os dias 7 e 20 de outubro do ano de 2020, pelos institutos Patrícia Galvão, Laudes Foundation e Locomotiva Pesquisa e Estratégia, com o objetivo de mapear a percepção da população e conhecer essas experiências em relação ao assédio, né. Contou, então, com a participação de 1.000 mulheres e 500 homens no Brasil, com a margem de erro divulgada aí de 2,9 pontos percentuais. Qual foi a conclusão dessa pesquisa? Que a mulher é a principal vítima de assédio no trabalho. 92% dos entrevistados acreditam que as mulheres sofrem mais constrangimento e assédio. E 58% deles conhecem alguma mulher que já sofreu preconceito e assédio justamente pelo fato de ser mulher. Né? Tá? Bom, outra pesquisa que feita também lá nos Estados Unidos e na Controladoria da cidade de Filadélfia, Canadá e Reino... Aliás, desculpem, o acórdão cita, né, pesquisas e levantamentos feitos por essas organizações internacionais aqui, por esses países e organizações internacionais, e fez uma análise desses estudos, enfim, feitos por essas organizações, chegou a algumas conclusões. Quais são as conclusões chegadas a partir desses estudos feitos lá nos Estados Unidos, na Filadélfia, no Canadá, na Austrália e no Reino Unido? Que a existência de uma mesma pessoa acumulando as atribuições de apurar denúncias relacionadas ao assédio. Então, eles constataram que existem situações dessa natureza, ou seja, uma mesma pessoa acumula tantas atribuições de apurar denúncias relacionadas ao assédio e de fazer contratação e promoção de colaborador. Então, isso seria um risco, né, para a questão do assédio em si. Ausência de um local para recebimento de denúncias. Não há orientações sobre como os funcionários poderiam apresentar essas denúncias relacionadas ao assédio. Inexistência de objetivos ou planos para avaliar os esforços enviados para prevenir o assédio. Não há um arcabouço normativo capaz de oferecer proteção aos afetados. Então, vejam que são problemas estruturais e que resultam, muitas vezes, na falta de tratamento, né, na ausência de tratamento desse assunto. E aí, aí vem o Tribunal, né, de Contas da União, com algumas perguntas e algumas orientações e recomendações sobre o que fazer. Né? E aí o tribunal pergunta: a política ou o sistema de combate ao assédio, quais são os desafios naqueles casos em que o órgão dispõe de uma política ou de um sistema de prevenção e combate ao assédio? Quais são os mecanismos estabelecidos para prevenir,
detectar, investigar e punir esse assédio. E aí a gente está falando de assédio propriamente dito. O órgão pode ter um mecanismo para prevenir, detectar, investigar e punir qualquer outro tipo de irregularidade. Pode ter. Mas será que tem para o assédio? Essa é a pergunta do tribunal. Quais os riscos na implementação do sistema de enfrentamento ao assédio? Quais os critérios podem ser utilizados em futuras avaliações desse sistema eventualmente existente na organização de enfrentamento ao assédio? Né? E aí ele pontua, deve ser prioridade para a alta administração das organizações públicas, de uma forma geral. Porque se não for prioridade, não tem como você definir políticas, não tem como você definir mecanismos, não tem como você implementar esses mecanismos e nem esse sistema de prevenção e enfrentamento. Tá? E aí se coloca algumas diretrizes aqui, né? O tribunal coloca algumas diretrizes. Quais diretrizes são essas? Prevenção, acolhimento, suporte e acompanhamento. Estabelecer normativamente uma política e um sistema de prevenção e combate ao assédio. Divulgar bem essa política, o sistema e as ações de prevenção e combate ao assédio. Assegurar o compromisso da alta administração com essa prevenção e com esse combate. E aí, trazendo como o exemplo das recomendações de organismos internacionais, a ONU e a IOC, né? A criação de ouvidoria especializada em casos de assédio. Então, é específico, né? Eu tenho uma ouvidoria, mas será que tem uma ouvidoria especializada para tratar de assédio? Essa é a pergunta do tribunal. Para quê? Para atender as vítimas com possibilidade de denúncia anônima e relatos independentes. Com um errinho aqui, gente, desculpe. Produzir material informativo e educativo para conscientizar servidores e colaboradores contra os procedimentos em caso ou suspeita de assédio. Oferecer apoio psicológico. Palestras informativas e educativas, né? É o que a gente está tentando fazer hoje. Estabelecer política clara de punição para violações às normas de conduta. Né? Então, adotar, quando possível, medidas conciliatórias e de ajustes de conduta. Tá? Então, aqui, conscientização e educação. Então, são as diretrizes trazidas pelo Tribunal de Contas. Conscientização e educação. Né? A gente começa com isso. Então, informação, informar os servidores. Garantir que os servidores participem efetivamente da gestão, ampliando a autonomia deles, definir claramente atribuições, condições de trabalho, incentivar boas relações de trabalho, a cooperação, né? Romper o silêncio, denunciar, se proteger, né? Como não se expor, definir formas de evitar essa exposição. E aqui algumas, né, para os próprios assediados, solicitar alteração de lotação, é o que a gente mais vê, né? Dividir o problema com os colegas, com superiores de confiança, enfim, tá? Então, tá aqui a questão das medidas, né, dessa prevenção, dessa capacitação, orientação, e aí a gente fecha esse assunto que hoje a gente tem um sistema, gente, integrado de gestão de conflitos no âmbito administrativo. E o assédio, muitas vezes, ele começa a partir de um conflito pouco tratado, né? E aí, lá no final, ele vai chegar a uma situação de gravidade tão considerável que se transforma aí em um assédio moral, tá? E é o que a gente exatamente quer evitar. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem mecanismos de ordem preventiva e a gente tem mecanismos de ordem repressiva. Quais são os mecanismos de ordem preventiva que a gente dispõe? Um sistema de gestão de pessoas, né? Com possibilidade de capacitação, de orientação e de autocomposição de conflitos aqui dentro da agência. Tá? E aí a questão da mediação extrajudicial no âmbito administrativo, né? Então, a nossa agência está lá na frente nesse aspecto, né? Porque já tem um setor, uma unidade que trata da mediação de conflitos. Então, que pode ser e deve ser acionado quando necessário, tá? E mecanismos de ordem repressiva, que é o sistema ético e o sistema correcional, no caso aqui, a corregedoria. E aqui eu coloquei para vocês, por fim, né? Para a gente fechar essa apresentação, como é que isso funciona aqui dentro da Anvisa, tá? Então, pelo menos quais são essas possibilidades, né? Então, eu tenho aqui um conflito que começa, né, entre um servidor, entre os servidores, entre colegas, entre o colega e o seu superior, né, enfim, tá? E o que a gente pode fazer com isso, né? Para evitar que isso chegue num ponto, né, de virar um assédio moral e eu ter que acionar aqui a corregedoria, né? Então, o conflito, ele pode gerar um convite à mediação desse conflito,
por parte da nossa área, da nossa coordenação de saúde e qualidade de vida no trabalho, que fica dentro da Gerência Geral de Gestão de Pessoas, que é responsável pela mediação de conflitos entre pares, entre servidores aqui internamente, tá? Conforme o artigo 80, inciso 8º da nossa resolução de diretoria colegiada, do nosso regimento interno, tá, gente? Então, acionar esse CSQVT lá na GGPES. E também, aí, se não for possível, se a questão já tiver, esse conflito já chegou num ponto que que conversar já não resolve muito, o que a gente pode fazer? Uma denúncia para a ouvidoria, que tem essa competência para o tratamento das denúncias, e aí, inclusive, anônimas, no caso de assédio, é mais complicada, porque se você não sabe quem é o assediado, quem é o assediador, você não tem como tratar essa denúncia, né? Então, a competência da ouvidoria ou uma representação direta para a corregedoria, no caso dos servidores, tá? Que tem, né, esse poder, né, de representação, conforme, e aí a competência da corregedoria prevê, está lá no artigo 69, 178 do nosso regimento interno, tá para ser alterado, para ser incorporado, para ser, né, aprimorado um pouco mais esse regimento, mas, de qualquer forma, as competências estão previstas, neste momento, nesses artigos. E para a comissão de ética, né, gente? Como a gente falou, também é uma possibilidade, está lá a previsão das competências da comissão de ética no artigo 37 e 180 da mesma RDC. E a ouvidoria fazendo esse papel, se recebe alguma informação relacionada a esse assunto, poderá encaminhar tanto para a comissão de ética quanto para a corregedoria, tá? E aí, então, esse é um sistema que hoje a gente dispõe, que a gente tem, que a gente pode utilizar, né? Sem prejuízo da adoção de sistemas próprios, né? Para tratar especificamente essa questão do assédio moral. E, nesse contexto todo, a capacitação e a orientação permanente aos servidores, aos gestores, é fundamental para que a gente consiga avançar, né, nesse desafio aí que a gente tem de melhorar as nossas condições de trabalho, o nosso clima organizacional e evitando, então, práticas, né, dessa natureza com a conscientização mesmo dos servidores de uma forma geral. Tá, gente? Então, tá aqui os livros que eu utilizei para poder montar essa apresentação para vocês. E é isso. Queria agradecer, então, a participação de vocês. Não sei como é que está no chat aí, vi que tem algumas perguntas. Não sei se todas foram respondidas. Vou pedir para a Dileni. Oi, Aline. Tem duas perguntas que foram feitas agora pelo Leandro Hoffman, do INPE. Ele questiona sobre a relação de assédio envolvendo aluno e professor. Então, primeiro, ele gostaria de saber qual é o alcance formal, no âmbito da administração pública, de eventuais episódios de assédio moral na relação aluno e professor. Essa é a primeira pergunta dele. Vinculada a essa pergunta, ele acrescenta, no meio acadêmico, muitas vezes o desempenho do aluno pode não ser suficiente para cumprir todas as etapas requeridas para se alcançar o título. Diferente de uma relação de emprego, não há demissão, pois cabe ao aluno pedir desligamento ou ser desligado por desempenho insuficiente. Nessas situações, com frequência, o aluno abalado psicologicamente canaliza a culpa por seu mau desempenho no professor orientador. É possível que o servidor professor tenha que responder administrativamente? Em caso afirmativo, como demonstrar que não houve má conduta? E como lidar com o eventual assédio ascendente vertical, no caso que o aluno ameace o professor por estar praticando assédio vertical descendente. Então, envolvendo aluno e professor, né? Como responsabilizar numa questão de assédio. Bom, Leandro, é basicamente aquilo que a gente vem dizendo, né? No caso, nesse caso, pelo relato do caso, eu não vejo como sendo um assédio, porque o aluno ele tem requisitos a cumprir, né? E as regras estão claras, pré-estabelecidas, né? Nos editais, enfim, nas normas da universidade, enfim. Então, o aluno ele já sabe que ele precisa cumprir aqueles requisitos para ele conseguir obter a nota, obter o título e assim por diante. Então, se ele não atende, se ele não cumpre os requisitos e não atende, não tem a nota suficiente, e aí com isso ele não vai conseguir aquele título,
não é responsabilidade do professor, é responsabilidade do aluno, né? Isso não tem nada a ver, na minha opinião, com assédio, tá? Desse relato, né? Considerando o que foi relatado, tá? Então, talvez o aluno chateado se confunda, né? Confunde isso com assédio agora. A possibilidade dele representar contra o professor sempre existe, né? Porque a gente não tem controle sobre o que o outro vai fazer. Então, ele se houver esse tipo de representação, de denúncia em face do professor, é importante que o professor tenha todo esse material, né, as notas, o porquê obviamente, ele vai ter que justificar o porquê que o aluno não obteve aquele título com base nas normas e regras pré-estabelecidas. Então, eu acredito que o professor vai ter essa informação, né? Claro, isso já é uma regra, né? São procedimentos das próprias universidades, e aí isso vai ficar claro, né? E vai ser descaracterizada a questão da denúncia, a questão do assédio, tá? Mas, a princípio, eu não vejo assédio praticada pelo professor em face do aluno, não. Agora, pode haver a questão do assédio do aluno em face do professor, né? E aí cabe ao professor, na meu ver, né, se prevenir. Como? Vamos dizer, documentar tudo, né? A questão do assédio é muito difícil, muitas vezes, porque muitas vezes as pessoas elas não têm essa preocupação de documentar o que está acontecendo, né? E acaba que depois você não consegue provar o assédio. Então, provavelmente, naquela pesquisa que eu mencionei do Tribunal de Contas, em que boa parte das denúncias foram arquivadas justamente por falta de documentação probatória. Mas o que é uma documentação? É um e-mail, é uma mensagem de WhatsApp, enfim, uma gravação, seja o que for, tá? É uma prova. Então, documentar tudo isso e, se for o caso, adotar as medidas para que aquele aluno, né, seja responsabilizado de alguma forma em relação a esse assédio eventualmente praticado em face do professor, tá? Então, não sei se eu respondi toda a questão. Acho que sim, né, Dileni? Ficou faltando alguma parte? Acho que não. Não. Respondi? Então. E como lidar com o eventual assédio ascendente vertical, né? No caso que o aluno ameaça o professor, né? A questão da documentação. Documentar e reportar, né? Para a autoridade, a administração, de uma forma geral, de como lidar com aquela situação. E aí, obviamente, recomendar também, enquanto professor, sugerir para a administração da instituição, né? No sentido de adotar medidas políticas educativas, como a gente falou aqui, que o tribunal pontuou, né, lá no acórdão dele, adotar políticas para conscientizar, para orientar a todos, para normatizar, se for o caso, também esse tema. Enfim, são práticas que são importantes acontecerem paralelamente também, né, aquele caso específico em si, porque senão a tendência é que continue acontecendo, né? Então, a ideia é que a gente previna, que não aconteça, né? Mas se acontecer, documente e, eventualmente, se for o caso, represente, né, para fins de apuração daquela situação. Incômoda, né? Bastante incômoda, tá? Mais alguma? Aline, questiona se será fornecida a declaração de participação do curso, se ela será disponibilizada no site da Anvisa. Então, essa apresentação, gente, ela vai ser disponibilizada no YouTube, tá, da agência, a gente vai ser tratada aqui pela equipe técnica, então, e aí isso sobe para o YouTube e depois a gente vai disponibilizar no portal da corregedoria, tá, a gente já está construindo esse portal, mas eu acredito que até o final desse mês ele já vai estar disponível e a gente vai colocar todas as apresentações da corregedoria nesses webinars que a gente está fazendo e outros eventos que a gente for fazer também, no nosso portal, e aí eu vou divulgar na época que já estiver disponível, tá? Vou pedir para o pessoal divulgar aí para todo mundo quando já estiver disponível. Mas em breve, acho que no YouTube da Anvisa já vai estar disponível, tá? Eu acho que alguns dias aí que vocês podem acessar. Eu acho que não tem mais questionamentos em relação ao mérito, à matéria. Bom, gente, então, quero agradecer, né, mais uma vez a participação de todo mundo, espero que a gente tenha conseguido esclarecer aí as dúvidas principais, né, de quem está presente. E é isso, a corregedoria está à disposição aqui também para poder orientar, enfim, em relação a algum ponto que ficou de dúvida.
E é isso. Bom dia a todos, obrigada e até o próximo webinar.